Os caminhos do futuro são construídos no presente, numa franca aplicação da lei newtoniana de ação e reação. Quanto mais na sociedade atual negligenciamos abordar de frente os assuntos relativos ao ser humano e às suas realidades espirituais e psicológicas, mais adiaremos a sociedade de justiça e fraternidade ansiada e querida. O lar, célula máter da humanidade, é a oficina de construção da sociedade modelo em cujo ambiente devem ser aplicadas as ferramentas da ética e da moral, tendo como modelo e guia Jesus, o Cristo e seu Evangelho de amor. O Centro Espírita Paulo de Tarso, de Coromandel, fundado a 20 de setembro de 1949, deste ano completando 65 anos de sua fundação, e todos nós comemorando ainda 150 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o apoio da Federação Espírita Brasileira, da União Espírita Mineira, e contando com os colaboradores, a Dominante Boutique, Alia Água Mineral, Autoescola Coromandel, Autoposto Santa Clara Ipiranga, Supermercado Pontual Progresso, Café Coró, Casa do Estudante, Papelaria e Utilidades, Central Comunicação Visual, Cardoso e Cruvinel Corretora de Seguros, Codelo Frios, Queijos e Derivados de Carne, Coisas de Casa, Dr. Leiber Costa Ferreira, Odontologia, Dr. Nivaldo Batistetti, Advocacia, Embaré Produtos Alimentícios, Expresso d'Alva, Hotel Dona Adélia, IAS, Instituto de Atenção à Saúde Integral, Agroleite e Queijos Itapuã, Nacional Pneus, São João Papelaria e Lanchonete, Protec, Produtos Agrícolas Limitada, Rádio Gerais FM 97,9, Restaurante Cambojá, Supermercado Líder e Viação Nossa Senhora da Abadia. Nós estamos iniciando a nossa terceira jornada espírita de Coromandel, uma proposta de divulgação do espiritismo em nossa cidade, em nossa região, é a doutrina dos espíritos, como o Consolador prometido por Jesus. O espiritismo que tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. E é com alegria imensa que estamos aqui divulgando a doutrina espírita e pelo conhecimento trabalhando pelo nosso aprimoramento, pois somos, cada um de nós, uma obra-prima de Deus, única e com características peculiares. Iniciamos hoje, 28 de agosto, a terceira jornada espírita de Coromandel. Iremos até o próximo domingo, dia 31, abordando o tema central, um desafio chamado família. Sejam todos bem-vindos. Elementos tão diferentes podem reunir-se no lar. A família, por isso, torna-se um fabuloso laboratório das almas,
conquanto sofra alterações no padrão estrutural na atualidade, não deixa por isso de continuar com a sua finalidade intrínseca e definitiva de ser o ambiente ideal e formulador do ser integral. No momento de arte desta noite, para iniciar o nosso primeiro dia de nossa jornada, nós receberemos a Jennifer com instrumental de flauta, que fará a música Buscai. E em seguida, Nicole e Helena com acompanhamento de Célio, que fará a música A Família é o Lugar. Por gentileza.
Mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muitas poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas muitas poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Obrigada. Nós teremos o doutor Marcelo Ariano. Ele estará substituindo também o Simão Pedro, na abordagem do mesmo. Nós agradecemos a Jennifer, Nicole, Célio e Helena pela harmonia musical. Nós lembramos que na Feira do Livro dos Espíritos, na Feira de Livro Espírita, no hall de entrada, encontraremos boas obras da doutrina, em especial abordando os temas de nossa jornada. As inscrições para os seminários poderão ser feitas na secretaria, lá também no hall de entrada, junto à nossa livraria. Somos muito gratos a todos os nossos colaboradores que nos permitem realizar o nosso evento. Convidamos agora a nossa companheira Euridice Veloso, de Monte Carmelo, para a prece inicial. Oremos, queridos irmãos. Agradecemos, Jesus, o amparo do teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos pra dar-te as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir o roteiro para buscarmos primeiro, aprender e trabalhar cada dia, cada hora. Ensina-nos, Mestre amigo, a bênção de estar contigo nas bênçãos do nosso lar. Jesus amado, nós te agradecemos por estes momentos tão preciosos, que este evento possa ser coroado de êxito. Obrigado, queridos amigos espirituais, amoráveis
Que a paz continue conosco, hoje, agora e sempre. Nossos filhos não foram criados para os parcos anos da existência carnal. O objetivo é muito maior. É pavimentar a estrada rumo aos cimos da felicidade. É conduzir-lhes nas vias do homem ou mulher de bem. É direcionar-lhes ao caminho dos anjos. Entretanto, vislumbramos ainda envolvidos na manta ao nascer. O médico da mamãe ou o engenheiro do papai. Como se a necessidade de vida fosse unicamente o alimentar de um grupo de células, além do fenômeno da procriação e perpetuação da espécie humana. Nossos filhos são espíritos e, portanto, existem as características latentes, a borra do caráter passado que retorna sobre as virtudes talhada ou do vício a ser confirmado, legado moral acumulado e trazido através dos tempos. Os traços inconsequentes do antes, os quais devemos fomentar a reconstrução através dos esforços da educação. Nossos filhos são espíritos. Com este tema, abrimos a nossa terceira jornada espírita de Coromandel. E para isso convidamos Públio Carizio de Paula. Públio é de Araguari, professor graduado em letras, dirigente e orador espírita, autor de 8 livros, é diretor do Educandário Espírita Eurípides Barçanufo, departamento do Centro Espírita Caridade e do Cine Teatro Odete, em Araguari. Fundador da Minas Editora, publicou livros de dezenas de autores espíritas e da literatura brasileira. Por gentileza, Públio Carizio. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, boa noite. É um prazer para nós poder retornar a Coromandel nesta ocasião, quando ocorre a terceira jornada espírita promovida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, Movimento Espírita de Coromandel. O tema que foi projetado para este terceiro encontro é um tema importantíssimo para os nossos dias. Quando nós fomos convidados, nós ficamos refletindo de como nós estamos vivendo os nossos dias de hoje. Seja na sociedade, seja na família, nos diversos ângulos da nossa atuação. E muitas vezes, mesmo com o rótulo cristão de mais de 2 bilhões de criaturas na Terra, e ainda espiritualista de um número muito maior, nós nos perguntamos se não estamos vivendo somente como materialistas, como pessoas que têm uma finalidade última, que é a coisificação do ser humano. A nossa humanidade parece muito esquecida
nas nossas relações e nas nossas vivências diárias. No entanto, nós devemos compreender que o sentido do espírito, do ser imortal, essa verdade é algo que vem já registrado de muitos milênios. A doutrina espírita, nesta fase da atualidade, faz com que todos nós reflitamos de maneira definitiva a respeito dessa realidade profunda que é a imortalidade da alma. Que todos nós somos muito mais do que um conjunto de células que transpira o pensamento e que vive a sucessão dos dias, atendendo às suas necessidades imediatas e vivendo o galope do corcel materialista. Conforme estabeleceu o codificador, sob a orientação do Espírito de Verdade, o Espiritismo é uma ciência que vem tratar da natureza, da origem dos destinos do espírito e a sua relação com o mundo material. A doutrina espírita vem, nesse momento, resgatar as verdades fundamentais do espírito, fazer-nos refletir a respeito de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, qual a finalidade da existência física. E está estabelecida essa ciência sobre princípios fundamentais, princípios estes presentes de maneira esparsa nas outras religiões e filosofias seculares e milenares. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e ainda com o coroamento do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é eminentemente cristã, porque evoca dentro do seu conteúdo um comportamento ético e moral que faz com que aquele que o pratica se torne um verdadeiro homem de bem. É claro que essas verdades inseridas em outras filosofias, nós vamos encontrá-las há mais de 4.000 anos, desde o Oriente Distante, passando pelas Gálias célticas, pela Bretanha. Nós vamos encontrá-las na filosofia socrática, vamos encontrá-la no pensamento hebreu, vamos encontrá-la nos sacerdotes do Egito, que é a imortalidade da alma. É claro que à medida que o homem desenvolveu o seu pensamento, à medida que o homem conseguiu aprofundar nas realidades íntimas, nas suas realidades profundas, e também à medida que a ciência caminhou e progrediu, desenvolvendo a inteligência, deu-lhe capacidade de melhorar o seu estado de consciência a respeito de si próprio. E, conquanto nesse momento, da nossa atualidade, nós estejamos num predomínio do materialismo, nós estamos alcançando também a capacidade intelectual de refletir, de compreender essa essência profunda. Todos nós estamos incomodados diante dessa avalanche, não só de informações, mas também de tecnologia. As dificuldades dos nossos relacionamentos, de um modo geral, fazem com que nós mexamos na cadeira quando ouvimos, ou quando estudamos, ou quando lemos, ou quando encontramos em qualquer setor do nosso cotidiano alguém que reflita e levante as perspectivas do espírito, as perspectivas do lado moral, que faz com que nós despertemos diante da condução que o materialismo faz de todos nós.
Joana de Ângeles diria, através de Edivaldo Franco, que esse predomínio do materialismo faz com que nós percamos o endereço de Deus. E então, sem esse endereço, sem esse contato com a divindade, nós ficamos realmente órfãos. Mas ficamos órfãos do nosso lado. Porque todos já sabemos igualmente, pela revelação dos Espíritos e de Jesus, que Deus, conforme se encontra em João, é nosso Pai. E um Pai zeloso, um Pai amoroso, alguém que vela e zela pelas nossas caminhadas e pelos nossos passos. Dessa forma, nós vamos nos perguntar como é que nós estamos enfrentando os nossos dias. Como é que nós estamos vivendo? Nós possuímos, nós que estamos no Consolador Prometido, estudando passo a passo o conhecimento espírita, nós que travamos contato com os seres do invisível, nós nos perguntamos como vivemos o nosso dia a dia. O que é que nos conduz realmente? E é claro que, de modo pessoal, nós obteremos as nossas respostas particulares. Quando vamos falar a respeito da família, essa instituição que foi e é o apanágio, a célula da sociedade, de onde todos nós saímos, de onde todos nós partimos para as nossas existências físicas e desempenhar os papéis que nos cabem no grupo social, nós nos perguntamos: será que a instituição é falida? Claro que não. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais, na questão 775, respondem a Allan Kardec, que pergunta: o que aconteceria se houvesse um relaxamento dos laços de família? O que aconteceria com essa instituição? E os espíritos superiores respondem que haveria um recrudescimento do egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma mensagem do Espírito Emmanuel, que fala a respeito do egoísmo, que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Nós vamos encontrar na questão de número 799 do Livro dos Espíritos, o codificador questionando ainda aos benfeitores como poderia a doutrina espírita contribuir com o progresso da humanidade. E eles, os benfeitores, iniciam a resposta dizendo: destruindo o materialismo. É claro que nestes 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e um pouco mais com o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita vem contribuir eficientemente para a reflexão dos problemas mais difíceis que nós temos nos nossos passos no cotidiano. Manter a harmonia do lar, procurar fazer com que as suas bases permaneçam sólidas e que esses laços, conforme a canção inicial disse, sejam apertados, sejam fortalecidos para enfrentar a tsunami de acontecimentos que é essa transição pela qual passamos, uma transição moral que toda a nossa casa, a nossa morada, o planeta Terra, o planeta azul, está atravessando. Esta proposta da doutrina espírita, então, para destruir o materialismo, é informar e esclarecer a respeito da espiritualidade, da imortalidade da alma. Quem somos nós? A moderna psicologia ou a ciência psicológica na atualidade, principalmente com a psicologia transpessoal, ela vem dar as suas contribuições a fim de nos ajudar a equacionar problemas de ordem pessoal, a fim de que nós, a partir daí, resolvamos muitas das problemáticas de ordem familiar. Mas como somos espíritas,
Nós não podemos, de modo algum, dispensar a psicologia do maior psicoterapeuta da humanidade, que é o Mestre Jesus. Um guia e um modelo. O Evangelho de Jesus nos traz uma psicologia de comportamento que faz com que nós cresçamos na direção do nosso próximo, ou do próximo mais próximo que está dentro do nosso lar. Mas se nós deixamos que o pensamento materialista, ele absorva-nos, que ele nos congele os sentimentos, então nós precisaremos buscar auxílio externo. É claro que esse auxílio, o Evangelho de Jesus para nós os espíritas, mas nós obteremos as contribuições da ciência. A comunicação dos espíritos, muitas vezes, nós transferimos tanto das nossas expectativas para comunicações dos espíritos. Nós procuramos aqueles que são os médiuns, na expectativa de que eles nos entreguem uma solução prática, rápida e não profunda. Na verdade, a doutrina espírita vem nos ensinar com o Evangelho de Jesus que nós precisamos ir muito além das aparências. Nós precisamos mergulhar esse bisturi a fim de extirpar não as enfermidades do corpo, que, é claro, requisitam-nos a segurança e o cuidado, mas, acima de tudo, mergulhar o bisturi na alma. O egoísmo, ele é um filho direto do materialismo. À medida que nós nos desligarmos do materialismo, compreendendo o espírito imortal que somos, as nossas existências tomarão outro caráter. Na doutrina espírita, o princípio da reencarnação, que não é uma invencionice sua, mas que é uma lei universal, a reencarnação é uma ferramenta que a divindade tem e que nos oferece para fazer essa grande operação no espírito. Nas existências sucessivas que nós experimentamos, vamos pouco a pouco crescendo, vamos pouco a pouco eliminando tudo aquilo que nos perturba e que é motivo de desespero, que é motivo de ansiedade, de aflição. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não há nenhum efeito sem causa. A lei de ação e reação é também uma lei da física cartesiana. Quer dizer que nós somos os construtores da nossa felicidade ou da nossa desgraça, da nossa saúde ou da nossa enfermidade. Mas o próprio Cristo, no seu Evangelho, vem propor que todos nós somos luz e que nós devemos brilhar a nossa luz. Ocorre que a pressão do meio onde nós vivemos, ao qual nós exercemos e imprimimos influência direta, recíproca, ele também faz com que muitas vezes nós nos percamos nessa direção, nesse rumo da nossa iluminação, do brilho da claridade diamantina e divina que nós temos. Quando reencarnamos em um lar e nós temos a convivência doméstica, naturalmente nós devemos compreender que não há um acontecimento fortuito, que as leis divinas, elas nos proporcionam a aproximação com aqueles que são os espíritos dos quais nós necessitamos nos aproximar. Muitas vezes nós avaliamos a questão doméstica, seja na vida conjugal, ou seja na filiação, na nossa prole, ou ainda naqueles que são os nossos pais, os nossos ascendentes, nossos avoengos. Muitas vezes nós pensamos, por que eu estou com essa pessoa? E achamos que é o acaso que faz com que nós nos encontremos. Certo dia, nós ouvimos Divaldo Franco falando com uma pessoa em que ele dizia, a pessoa questionou a respeito de seus pais, e Divaldo lhe respondeu:
que ele estava no lar com aqueles espíritos que ele necessitava. Ele precisava ter aquele pai, ele precisava ter aquela mãe. Era uma necessidade evolutiva. Nós vamos entender que esses acontecimentos, então, vão contribuir diretamente com o nosso crescimento. Mas enquanto nós estamos vivendo e aparando as nossas arestas na convivência familiar, nós, nesse calor, reagimos com os nossos instintos inferiores. Nós nos debatemos, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo faz com que nós assim façamos. Mas como espíritas, é necessário que nós mergulhemos um pouco mais a nossa observação e respiremos profundamente, dando uma pausa, para que nós não hajamos pelo instinto, mas pelos sentimentos. O Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Lei de Amor, fala a esse respeito, que em seus começos o homem só instintos possuía. Quando avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas é só o interior que reúne com esse seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Lázaro fala desse sentimento para o qual nós caminhamos. Não é que nós perdemos o instinto. O instinto é muito importante para a nossa sobrevivência física. O instinto é muito importante, porque o instinto é um efeito automático que não passa, é uma reação automática que não passa pela razão. Mas se nós desenvolvermos a razão, nós poderemos dominar ou conter aqueles que são os instintos primários. O pai da psicologia humanística, Abraham Maslow, e que foi, quando ele desencarnou em 1968, um dos fundadores da Associação da Quarta Força, ou da Psicologia Transpessoal em seu início, ele fala a respeito dessas necessidades que nós precisamos atender e que são mais ligadas à matéria e ao corpo, para mais tarde, uma vez atendidas as nossas necessidades básicas de sobrevivência, nós passamos a viver uma expectativa que é transcendente como espíritos. E assim, nós transitamos todo esse conjunto de sucesso e de insucesso, de expectativas, de ansiedades, de promessas. Nós entramos no corpo e saímos do corpo sem sair da vida. Nós então, mergulhados no corpo físico, limitadas às nossas percepções espirituais, trazemos uma certa perturbação para a nossa convivência se não sabemos digerir, entender e compreender o que se passa conosco. Assim também, como propõe o nosso tema de hoje, quando fala que os nossos filhos são espíritos, nós como pais precisamos, antes de tudo, entender que nós, pais, somos espíritos. Para falar com uma criança como espírito, nós temos que saber que somos espíritos. Temos que saber que transitamos juntos na encarnação a caminho da nossa educação maior. E que somos companheiros nessa grande viagem. Compreender e ter esse sentido espiritualista bem gravado em nós. Na maioria das vezes, nós falamos o meu espírito, mas não é o meu espírito, eu espírito. Em O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos falam que o princípio inteligente está radicado, ou é o próprio espírito. Que o espírito, ele intelectualiza a matéria. Portanto, eu espírito. E todos os anos que eu permanecer no corpo, eu estou aqui ligado por uma necessidade evolutiva.
Quando eu falo com as outras pessoas, nós estamos conversando com espíritos e não com corpos. Nós estamos conversando e tratando e relacionando com seres imortais, que uma vez desvestidos do corpo físico, nós nos encontraremos em breve transcurso de tempo e nos olharemos uns aos outros da mesma forma. É claro que nós vamos perder aí esse CPF, muitas vezes essa aparência, mas a verdade é que além dos umbrais da morte física, nós sobrevivemos. Tudo que nós fazemos no nosso cotidiano, estamos fazendo para espíritos, para seres imortais. E é aí que o materialismo muitas vezes nos confunde, porque achamos que tudo se encontra oculto e que um dia não será revelado. Quando nós temos a responsabilidade da paternidade e da maternidade, é claro que nós, vivendo esse momento materialista, esse momento de predomínio das coisas, da tecnologia, do ter, nós sabemos que as nossas crianças são espíritos. Eles vêm e o corpo físico é quem nós contribuímos. Nós contribuímos somente com o corpo físico, mas nós não criamos o espírito. O espírito já existia antes. É claro que outras religiões não admitem a reencarnação, e a nossa discussão de hoje não está radicada aí. Mas que o ser que nós recebemos na nossa casa, ele não é simplesmente um amontoado de células. E aí, como espíritos imortais, como é que nós vamos tratar as nossas crianças? Como é que nós vamos lidar com os nossos jovens? Vamos lidar como espíritos. Há vários anos, na cidade de Sacramento, a senhora Alzira Bessa Amui realiza estudos e trabalha num projeto de evangelização de espíritos. Esse trabalho que ela desenvolve está sustentado toda nessa verdade de que todos somos espíritos. Quando se vai fazer um trabalho de educação, mesmo na escola pública, os professores não estão falando para corpos, mas sim para espíritos. E que esses espíritos estão atentos, não só às informações do ponto de vista da escola regular, mas estão atentos profundamente aos valores que vão agregados, aos valores éticos, aos valores morais, que todos nós adultos passamos a elas pelo nosso comportamento. Sobretudo, nesse momento de transformação da Terra, uma transformação moral, podem acontecer cataclismos, podem acontecer transformações geológicas? Podem, porque isso acontece de tempos a tempos. Mas narram os espíritos benfeitores no livro A Gênese que essa transformação é essencialmente moral. E que os espíritos que estão reencarnando nesse processo, nesse momento específico, são espíritos que têm um grande desenvolvimento intelectual. Não são espíritos primitivos, são espíritos que precisam dessa derradeira oportunidade nas experiências do corpo, a fim de se credenciarem a voltarem nesse planeta. Porque esse planeta é uma das casas do Pai. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E do ponto de vista físico, a Terra é uma dessas moradas. E que não é uma morada de espíritos felizes, de anjos. Nós vemos que somos conduzidos muito pelos nossos instintos, pelo materialismo, pelo nosso egoísmo. Então, somos espíritos nesta média evolutiva. E esses espíritos que estão renascendo na atualidade, muito intelectualizados, têm dado um verdadeiro samba em todos nós. Não só nas escolas regulares, mas dentro dos nossos próprios lares, como filhos, como netos, como sobrinhos.
Nós ficamos admirados desses garotos, desses meninos jovenzinhos que têm nascido, da facilidade que eles têm com esses novos aparelhos, com essas tecnologias. Eles já parecem que nascem sabendo, porque é claro que de onde que vem todo esse desenvolvimento? Do mundo das causas. O mundo material é o mundo dos efeitos. Então, do ponto de vista da tecnologia, eles já a conhecem no mundo espiritual. E nós ficamos aí fazendo um esforço para superar as resistências dos nossos próprios espíritos. Mas essa é só uma amostra, porque o desenvolvimento intelectual não pressupõe desenvolvimento moral. Não pressupõe que essas crianças ou esses jovens serão uma sociedade pacificada. Aí está, então, a nossa responsabilidade. Conquanto nós, muitas vezes, fiquemos atrás na administração da tecnologia, dos iPods, dos iPads, dos iPhones, nós temos uma obrigação de transferir a luz para os nossos jovens e para as nossas crianças. Porque eles são espíritos. Eles são espíritos que trazem, como nós trouxemos, as suas alegrias e as suas tristezas. E precisam da nossa diretriz, da nossa orientação. Se nós temos na doutrina espírita Jesus como nosso guia e modelo, é claro que nós precisamos estabelecer sobre esse evangelho, ou sobre essa mensagem que o Mestre nos trouxe há 2000 anos, e que nós precisamos entender que o cristianismo está atualizado conquanto os enxertos, as interpolações da sua mensagem, ele está atualizado. O nosso amigo Marcel Mariano, ontem em Uberlândia, falou a respeito desse cristianismo que é muito esquecido por nós, porque nós não usamos as técnicas que o próprio Cristo nos oferece para a superação dos desafios do nosso dia a dia. O desafio da família é só um deles, e um dos mais complicados, porque a família, tecnicamente, é o nosso porto seguro, ou deve ser o porto seguro de onde nós saímos e para onde nós voltamos. Seja a família onde nós crescemos com os nossos pais, ou aquela que nós criamos quando nos unimos a um cônjuge. A família deve ser esse porto seguro. Nós, muitas vezes, ouvimos dizer, pelo menos isso em Araguari, não sei se em Coromandel, quando às vezes a família discute muito, briga, tem confusões, mas se alguém de fora chega e dá um pitaco, ou fala alguma coisa com alguém, olha, não mexe com meu irmão, não fala isso do meu pai. É para nós vermos que realmente os laços de família, nos dias de hoje, merecem o nosso investimento. Para que sejam apertados esses laços. As nossas crianças e os nossos filhos são espíritos adultos que estão temporariamente limitados no corpo infantil. O corpo infantil não tem condições de manifestar toda a realidade do espírito. Nós estamos falando nem boa nem má, mas todo o potencial criativo e de realização do espírito, porque todos nós somos espíritos realizadores, como o próprio Abraham Maslow propõe na sua psicologia. E se nós aplicamos o Evangelho de Jesus com a técnica do perdão, a técnica da caridade, mas não uma técnica fria, é o exercício do perdão, é o exercício da caridade, o que também não pressupõe que pais e mães, para demonstrar que amam seus filhos, têm que dizer sim para tudo. É uma tarefa, desafio, é uma atividade desafio, que exige de todos nós. E não exige só dos espíritas, exige de qualquer um na Terra, em todos os quadrantes e em todos os continentes.
como é que nós estamos agindo no nosso cotidiano e no nosso dia a dia? Como materialistas? Nós estamos correndo atrás de quê? Do dinheiro? Do carro? Da casa? Que quanto mais nós corremos atrás deles, mais eles correm de nós. E quando nós piscamos o olho, as nossas crianças, os nossos meninos, já são adultos. E já estão enfrentando as experiências, as suas próprias experiências, não só no mercado de trabalho. Ah, nós queremos que seja médico, queremos que seja advogado, mas também estão vivendo as suas próprias experiências afetivas, em busca da sua completude, porque todos nós ansiamos por uma completude, mas nós queremos nos completar no outro, como se o outro tivesse a obrigação de completar a gente, como se a felicidade, a nossa felicidade, fosse feita aos pares, ou criada aos pares, conforme entendem muitos. A verdade é que nós precisamos ser plenos individualmente. Quando Cristo diz brilhe a sua luz, nós vamos brilhar a luz onde nós estivermos. Se é no lar, desempenhando o papel de pais, ou de mães, ou de filhos. Se é na sociedade, desempenhando papéis públicos. Se é na casa espírita ou na instituição religiosa que pertencemos, na via pública, na empresa, no comércio, como é que nós estamos vivendo? Como homens e mulheres mortais ou como espíritos imortais? Os nossos filhos são espíritos, mas nós também somos espíritos. Portanto, se nós vivermos como espíritos, os nossos filhos aprenderão a viver como espíritos. A doutrina espírita, sem exclusão de outras religiões e filosofias, mas a doutrina espírita é a doutrina, na atualidade, mais completa de recursos para que nós trabalhemos a paz no lar. Nós ouvimos falar da paz, ouvimos ou assistimos os governos fazerem reuniões e procurarem diálogos. A diplomacia esgota os seus sacrifícios, os seus esforços, as suas conversas e palavras. Documentos são redigidos e assinados, mas a paz não é estabelecida. Porque nós procuramos uma paz de fora. Se nós não pararmos, se nós não mergulharmos nessas verdades que a doutrina espírita nos oferece, em conjunto, da imortalidade da alma, e de pensarmos como espíritos, fatalmente, nós adiaremos o processo de pacificação interior e, consequentemente, da paz na terra. Adiaremos. Porque o progresso e o desenvolvimento do espírito, a perfeição, como o próprio Cristo diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa perfeição, que não é a absoluta, mas a relativa, nós podemos adquirir. E iremos adquirir certamente, porque a única fatalidade do espírito é o bem, é a luz. A única fatalidade do espírito e a única fatalidade na vida física ou da matéria é a dissociação molecular, a morte física. O resto é relativo. O resto é resultado das nossas escolhas de agora. Se eu faço uma escolha, convivendo com o meu filho, convivendo com a minha filha, convivendo com os meus pais, uma escolha como homem mortal, naturalmente, eu vou ficar sujeito às transformações da matéria. E quando a grande verdade se descortinar no nosso horizonte, no horizonte da imortalidade, nós ficaremos frustrados. Mas se nós tomarmos as decisões e as escolhas que nós fizermos hoje como espíritos imortais, provavelmente, filhos que todos somos, nós consolidaremos essa felicidade de curto, de médio e de longo prazo. Mas nós não podemos excluir o esforço.
No Livro dos Espíritos, na questão 909, 910, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se nós podemos, se nós temos condições de superar esses desafios, se nós temos condições de vencer tudo aquilo que nos prejudica das nossas realidades. E os Espíritos respondem que sim, que nós podemos vencer, mas que nós temos que ter vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Essa é a resposta dos Espíritos amigos. Quão pouco, ele exclama, ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Será que nós estamos vivendo e caminhando como aquelas películas cinematográficas, como zumbis, aquela coisa horrorosa que passa no cinema? Aquilo, quando eu passo para frente, eu não fico assistindo aquilo. Mas a gente se pergunta, será que nós estamos vivendo como mortos-vivos? O Eclesiastes dizia, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o céu te iluminará. Há pouco tempo nós tivemos a oportunidade de estudar uma página de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que nos impressionou, naturalmente por causa das nossas necessidades de aprendizado e de evolução. O Evangelho da ressurreição de Lázaro. E nessa passagem da ressurreição de Lázaro, o Espírito Emmanuel faz uma reflexão da saída de Lázaro de dentro do túmulo. Quando Cristo foi atender a família, Marta e Maria estavam aflitas, porque o mestre foi informado de que Lázaro estava enfermo. Mas ele demorou alguns dias para chegar em Betânia. E nesses dias, nesse interregno, Lázaro desencarna, ou Lázaro morre. E aí então, quando Jesus chega, Marta e Maria diziam, mas ele já está sepultado há 4 dias, leve-me até lá. E aí Emmanuel, nesse momento, ele nos faz refletir sobre o chamado do Cristo. O Cristo, ele diz, tirem a pedra, Lázaro, sai para fora. Jesus, alguns dias antes, tinha dito a mesma coisa para uma menina de 12 anos. Talita cumi. Talita, levanta. E nesse momento, Jesus repete para Lázaro. Lázaro cumi. E aí Lázaro sai de dentro do túmulo escuro. Ele estava enrodilhado em tecidos, de pés e mãos atados. Naturalmente, caminhando com dificuldade. E aí sai a luz do dia. Franco Zeffirelli, nesse filme, nessa película Jesus de Nazaré, ele consegue organizar essa cena, ou gravar essa cena com tamanha naturalidade que nos impressiona. E Lázaro, então, nós vemos na cena, Lázaro saindo das trevas do túmulo para o sol que está do lado de fora. Emmanuel diz assim, que o chamado de Jesus para Lázaro é o chamado que Jesus faz para nós. Nesse período de século XXI, de início de século XXI, período tecnológico, que caminha então para um período de espiritualização definitiva da humanidade. Por enquanto a tecnologia manda em nós, materialismo, mas caminhamos para a espiritualização. Jesus está nos chamando dessa treva que muitas vezes nós nos encontramos, da dúvida, da insegurança, da incerteza, e as provas, não só da imortalidade, mas da bondade e do amor de Deus, pululam se nós usamos a nossa inteligência para refletir sobre as leis que nos regem, conforme a doutrina espírita revela. As relações do mundo material e espiritual. E aí nós vamos entender a finalidade da encarnação.
o objetivo divino dando-nos uma nova oportunidade. E é isso que Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida sobre Lázaro. Porque Lázaro, numa mesma existência, ele se levanta para uma nova oportunidade. Quer dizer que não foi uma reencarnação. E é claro que a doutrina espírita tem uma opinião a respeito do aspecto da ressurreição dos mortos. E nós vamos encontrar isso no livro A Gênese, na questão 1010 do Livro dos Espíritos e no capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque não é o nosso tema de agora. Mas o que Emmanuel diz então é que Lázaro tem uma nova chance, uma nova oportunidade, dentro da mesma vida. E que não era porque ele estava, ou aquela perspectiva de sair de um túmulo de pedra, mas ele tinha que sair do túmulo das suas incertezas, das suas dúvidas, dar-se, porque a divindade estava lhe dando uma nova chance. Mas muitas vezes nós não nos damos uma nova chance. Os nossos filhos, espíritos, encarnados, reencarnados nos nossos lares, ou sob a nossa tutela como educadores, orientadores, professores, evangelizadores, seja como for, eles também estão tendo outra chance, outra ocasião, outra oportunidade. E quem de nós não necessita de uma oportunidade? A família consanguínea, que faz com que nós nos unamos por laços civis, consanguíneos e civis, nós aprendemos que existe uma outra força maior que nos une no lar, que é a força da simpatia. Formam famílias os espíritos cuja analogia dos gostos. A identidade do progresso moral faz com que se reúnam. Portanto, meus irmãos, vamos tomar dessa lâmpada acesa que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um farol de primeira grandeza, um farol que ilumina a penedia no grande mar da nossa experiência reencarnatória. O desafio continua. A família é um desafio, viver é um desafio. Mas superar desafios um após o outro, Emmanuel diz que uma dificuldade vencida é outra que vem. Mas se nós enfrentamos e olhamos no olho das dificuldades, procuramos ajuda quando nos sentimos fracos, seja do ponto de vista intelectual, analisando as questões dos acontecimentos, ou exercitando os nossos sentimentos, silenciando, perdoando, amando, nós vamos então conseguir sair desse túmulo para a claridade diamantina ao lado do Cristo. Porque Ele vai estar nos chamando: vem, fulano, vem para fora. Existe um item dessa passagem de Emmanuel em que ele diz: desligai-o, desatai-o. Ou seja, nós precisamos nos desligar, nos desatar de tudo quanto nos prende à retaguarda, projetando para o futuro. E aí a plenitude, a realização, a autorrealização do ponto de vista psicológico de Abraham Maslow, caminhando não só por uma autorrealização do ponto de vista físico ou no corpo, mas acima de tudo na transcendência, porque essa é a maior aspiração que nós temos. A transcendência, a integração com o cosmos, com a divindade. Quando nós falamos do efeito borboleta, que o bater das asas de uma borboleta no outro hemisfério provoca uma reação neste. Tudo está integrado. E se formos pensar bem, todos nós já somos uma grande família. É assim que o desafio localizado com os nossos filhos espíritos, e nós espíritos nos relacionando numa mesma casa, no mesmo lar, reflete-se então no grande organismo da sociedade. E o desafio da nossa grande família humana é nos humanizarmos nesse momento.
nos humanizarmos nos sentimentos, convictos, certos de que nós somos espíritos imortais. A mensagem de Jesus foi uma das mensagens espiritualistas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala a respeito de todos os outros missionários sob a sua batuta que estiveram na terra para cantar, viver e exemplificar essa espiritualidade nesses 4.000 anos de nossa história mais recente. É preciso que nós, então, conheçamos tudo isso. De posse desses conhecimentos, nós batermos as nossas asas, a inteligência e o amor na direção do infinito. E aí nós não teremos mais asas de Ícaro. O sol não derreterá mais as nossas asas, nem as nossas, nem as das nossas crianças, dos nossos jovens, que são os espíritos da regeneração que vão chegando. Nós precisamos merecer voltar na terra, que já é um formoso jardim. Quando nós cantamos e decantamos o mundo de regeneração, que embora existam ainda algumas provas, mas haverá respeito mútuo, consideração com o próximo. Nós, quando então pensamos nisso, temos que entender que nós precisamos já viver a regeneração de modo particular, dentro do lar, exemplificando para os nossos meninos. Para isso nós temos que trazer o Cristo para junto de nós, porque nós somos cristãos, e não há como sermos cristãos sem Cristo. Viver o Cristo é fazer como Paulo: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Mas para Paulo dizer isso, ele teve que desligar, desatar, compreender essa essência espiritual e viver como espírito pleno, mesmo no corpo físico. Trazer Jesus para dentro da nossa vivência diária não é nos tornarmos piegas, é nos tornarmos criaturas construtoras da nova era. Empreendermos nos diversos setores onde nós estivermos, começando do lar, da paternidade e da maternidade, mas construindo a nova era, estabelecendo novos rumos, inclusive e principalmente para nós mesmos. A mensagem de Jesus, a sua regra áurea, é fazermos aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós vivemos como espíritos conscientes de que o que nós fazemos para os outros, nós vamos receber em troca, desde já, nós já estamos vivendo a regeneração. E vivendo como espíritos imortais. Trazer o Cristo para dentro do nosso lar. Trazer o Cristo para dentro de nós. Porque nós entramos na igreja, nós entramos no templo, nós assistimos o culto, assistimos a sessão, a pregação evangélica, mas quando nós entramos, será que a mensagem entra em nós? Nós entramos no Espiritismo, mas o Espiritismo entrou em nós? Eis o grande desafio. Eis a oportunidade que nos é entregue e que nós precisamos abraçar com profundidade, com alegria. Recentemente nós assistimos a um encontro com Divaldo Franco, em que ele, para as pessoas que estávamos lá, orientou a todos, falando para que nós vivêssemos com alegria, porque nós estamos de posse dessa luz. Que nós vivêssemos a boa nova, porque uma boa nova só traz alegria. E realmente, quando nós lemos o Evangelho, que bem que nos faz. Porque nós começamos lendo, mas ele viaja na direção das nossas fibras mais íntimas, que são tangidas como a harpa dos anjos e dos arcanjos. Ah, se todos nós fizéssemos esse esforço exercendo a nossa vontade. Rapidamente, os processos de iluminação e de regeneração do nosso mundo aconteceriam. Mas desde esse esforço, quando Coromandel se reúne, Coromandel Espírita se reúne para tratar à luz do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, os temas relativos à família, aos filhos, aos cônjuges, as dificuldades
desse grande laboratório das almas, já há de fato a construção de uma era nova. E Coromandel é privilegiada. Nos 65 anos do Centro Espírita Paulo de Tarso, e que todos nós recebemos esse jornal, Coromandel Espírita, com um breve relato histórico da casa, e que aqueles que são os sucessores dos primeiros pioneiros e fundadores, que nestas terras mineiras estabeleceram as bases da nova era. Nós sabemos, meus irmãos, que nada é por acaso, e que a natureza não dá salto, mas que todos nós já estamos a caminho da luz, e Coromandel concretiza, Coromandel estabelece as suas bases, prossegue na construção desse edifício que brevemente estará na comeira. Os trabalhadores da última hora somos convocados a colaborar, cada um colocando o seu tijolinho, mas colocando um tijolinho externo e dois internos, porque é preciso construir o edifício da própria iluminação. O externo, o de fora, é consequência. Que nós possamos fazer como o espírito Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1936, e que teve a oportunidade, por Divaldo Franco, de publicar várias obras que são maravilhosas, de uma sensibilidade espiritual profunda e que não é emparedada por limites de concepção religiosa ou de conhecimentos intelectuais ou de qualquer limitação, mas é um sentimento profundo de integração com o Logos Divino. Rabindranath Tagore, nas suas obras, ele coloca, pela pena de Divaldo, e aqui nós queremos mencionar, é do livro Estesia, onde ele faz cânticos. Aliás, nós podemos dar o nome de orações, de cânticos, de mantras, não interessa o nome. Interessa sim que ele conseguiu, através das palavras, vestir os sentimentos e as imagens que nos alcançam profundamente à medida que ele discorre palavra por palavra. Que nós possamos, como Rabindranath Tagore propõe, que nós possamos de fato ter o Cristo em nós, relembrando a figura de Paulo. Ele diz mais ou menos assim: penetra-me, Senhor, com o teu punhal de luz, rasgando as trevas interiores em que me consumo. Em sofreguidão tenho te procurado pelos ínvios matagais, e quando chego já não estás havendo partido para as longínquas terras do sem fim. Penetra-me, Senhor, e faze-me sangrar de tal forma que o lugar da ferida me permita o treino da purificação. Buscando o amor, eu tropecei no desejo, e ansioso pela paz eu desperto na guerra. Só tu possuis a espada que fere e rasga sem magoar. Desse modo, Senhor, porque não me dominas? O dia vai longe, amanhã afogou-se na força soberana do sol, e a tarde aproxima-se da noite. Coruscam-nos embora as estrelas, enquanto tropeço no chão em sombras. Enche-me, preenche-me de luz e deixa-me clarificar os imensos caminhos dos transeuntes anônimos que seguem sem rumo, procurando nada. Acalma-me e deixa-me sentir e sofrer a tua presença, porquanto, possuído pelo punhal flamejante da tua força, não mais me pertencerei, e asseverarei nesta noite de paixões: não vivo mais. É o Senhor poderoso, Rei de todos os reis, quem vive em mim. Penetra-me, Senhor, e não me abandones jamais. Muito obrigado, meus irmãos. Agradecemos a Públio pelos sentimentos brotados em nossos corações. Muito obrigado, Públio. A nossa terceira jornada prosseguirá amanhã com o conferencista Marcel Mariano, de Salvador, Bahia, que já nos acompanha desde hoje.
e abordará o tema A Constelação Familiar. Lembremos mais uma vez que as inscrições para os seminários podem ser feitas na secretaria junto à nossa livraria. Os seminários serão de Marcel Mariano e Joamar Zanolini. Convidamos Célio para acompanhar Helena, que apresentará uma música A Fonte, fazendo deste cantar a nossa prece de encerramento.
Estamos encerrando o nosso primeiro dia da terceira jornada espírita. Esperamos todos vocês e os amigos que não vieram também. E quem nos está acompanhando.